Muito boa noite a todos. Acabou agorinha Corinthians e Peñarol pela Copa Libertadores da América. E dá pra perceber pelo meu semblante que foi um puta jogo, mano. Que recital que vimos em Itaquera hoje. Puta merda, cara. Impressionante, impressionante o que aconteceu hoje. Diferente, tá? Diferente. É o primeiro jogo que realmente dá pra ver o dinizismo, mas a gente vai falar um pouco mais durante. Vamos lá pro minuto a minuto, começando pela escalação, que é exatamente a que eu passei, que provavelmente seria lá no pré-jogo, que acabou saindo bem tarde. O pré-jogo saiu coisa de 55 minutos antes do jogo começar. Então eu garanto com toda certeza que nenhum ser humano no mundo além de mim assistiu aquele negócio inteiro. Hugo Souza, Matheus Bidu na lateral esquerda, Matheusinho na lateral direita, Gabriel Paulista pela direita e Gustavo Henrique pela esquerda na zaga, Ranielli de primeiro volante, Bidon e André mais à frente e Garro centralizando ali como meio atacante, Lingard e Yuri Alberto espetados lá na ponta como atacantes. Muito bom, muito bom. Então vamos começar aqui, vamos no minuto a minuto. 10 minutos a gente ganha uma falta, e já saiu o gol, mano. Quando eu comecei a anotar, pra vocês terem noção, eu comecei a anotar os lances. Saiu o gol de cabeça do Gustavo Henrique, uma assistência maravilhosa do Garro. O Gustavo Henrique, pum, cabeceou certinho ali no chão, como um mando manual, perfeito. 1-0 pra nós. Comecinho do jogo, como tem que ser, como poucas vezes acontece, conhecendo o Corinthians, né? Baita jogo, cara, baita jogo, baita jogo. 13 minutos, ótimo lançamento do Gustavo Henrique. Bem na hora eu pensei assim, porra, Gustavo Henrique de novo não, porque ele vinha tentando vários lançamentos nos outros jogos e vinha errando os lançamentos assim. E aí cai na frente do Garro e o Garro dá um bom chute, o goleiro defende, dá um rebote ali, o Yuri quando vai chegar o goleiro consegue segurar. 15 minutos, André faz um... O quê? Vixe, minha letra tá foda. Tá. André faz graça, perde a bola, rola um chute de muito longe e vai para fora. Basicamente, a gente estava no campo de defesa, o André tenta fazer uma graça, tenta sair ali da pressão, perde a bola, os caras chutam de longe e vai para fora do gol. 16, lance lindo do Bidon, que ele dribla, ele faz um passe com a perna ruim dele com a direita, o Mateuzinho recebe, dribla o primeiro jogador, ele chuta com a esquerda, se eu não me engano, e chuta para fora por pouco. Corinthians muito perigoso desde o começo do jogo, dominando. Eu tirei um print, mas agora não vai dar pra olhar. O Corinthians tinha cerca de 82, eu acho que era 82 ou 84% de posse de bola aos 15, 16 minutos, cara. Impressionante, de verdade. 18. Supostamente tem ali uma mão na bola do Lingard, tem um bate-rebate ali na área, a bola bate no braço do Lingard, mas tá junto ao corpo. A comentarista de arbitragem falou que o juiz marcou certo, então não sei. Mas por mim, pelo que eu entendo da regra, isso tá errado, tá? Depois eu tenho que olhar melhor. A bola bate aqui no Lingard, tem a sobra, o André chuta e faz o gol. E aí o juiz não marca nada, e enfim. Pra mim pareceu legal. 20, e tem bastante pra falar do juiz, tá? 20 minutos, Yuri perde sozinho após um belo passe do Lingard, que ele tem um contra-ataque, ele dá o passe, o Yuri vai ficar sozinho de novo, e de novo ele espera demais, de novo ele perde o gol, de novo escanteio, dessa vez a cobrança não dá em nada. E aí, quando tem um escanteio, o narrador dá uma mamada absurda no Lingard, mano, como se o passe dele tivesse sido o passe divino, sendo que era ele, um cara, e o Yuri e a perna boa do Lingard, tipo assim, aquele espaço que o Danilo Avelar teria que acertar, tá ligado? Mas ok, tudo bem. Mas foi um puta jogo do Lingard, tá? Só que essa mania de mamar nos gringos me irrita bastante. Teve um outro escanteio na sobra desse, 24. Puta golaço do Lingard, tá? A bola tava no domínio dos caras, eles saem jogando, o Lingard faz a pressão, rouba a bola, dá no Yuri Alberto, o Yuri protege com as costas, corre, o Lingard corre por dentro, o Yuri chega ali, parece que ele vai chutar de esquerda igual ele fez contra o Vasco lá, que ele tira do ângulo, espera demais, falei, puto, o Yuri vai perder de novo, aí ele segura, dá um corte para trás, faz o passe, o Lingard na cara do gol, mete um chutaço forte no canto, comando manual, direitinho, o Corinthians jogou muito bem, cara, muito bem, e o gol maravilhoso, o Lingard, que já tinha feito esse bom passe pro Yuri,
marca o gol e, porra, sensacional, maravilhoso. É o melhor jogo do Corinthians em muito tempo, tá? 29, jogada legal, mas o juiz dá uma falta pros caras. E aí ecoa. Caiu na rede, é peixe. Lelear. O que? O Timão vai golear. Infelizmente não foi o caso, mas merecemos muito, tá? 30, chute direto aqui na minha casa, né? Que é a cobrança dessa falta dos caras. Voou. Já era falta de longe. Ele chutou. Foi na puta que pariu. Chutaria pra fora até se tivesse sido na direita. Se tivesse ido baixa, tá? Ele ia pra fora pro lado. E se tivesse ido pra frente, certo? Ia pra fora e pra cima. Foi ridículo o chute que o cara tentou. Mas o juiz deu uma. Ele recebeu ali um dinheirinho. Aí. Aí. Voltou a porra da falta. Nunca vi isso, mano. O cara cobra a falta, cabeceio, escanteio pros caras. Outro cabeceio pros caras, fraco na mão do Hugo. Ele pega, joga no chão, segura de novo. Ele manda um chute pro contra-ataque. Cai no Mateuzinho, uma bola difícil. Ele domina aquele petardo, dribla o cara, avança, cruza e a zaga tira. Acaba que o ataque não dá nada. Nessa hora na transmissão, uma reclamação minha apareceu. Novibet, patrocinadora master do Santos. No meio da transmissão, do nada. Tipo assim, vai tomar no cu, mano. É Corinthians na Libertadores. Do Santos não vê uma Libertadores há, sei lá, 3, 4 anos, mano. Vai se fuder. Porra, gente. É o Corinthians, caralho. Quem que é o Santos perto do Corinthians? Um time que teve ali seus 10 anos de. Seus 10 bons anos em toda a sua história e quis achar que era rival de alguém. Vai se fuder, mano. Rivaliza com São Paulo, que eles estão precisando de rival. Isso é uma boa. 33. Yuri vai pro ataque, tenta driblar 20 cara e perde. 33 ainda. O Bidu faz uma boa jogada, sofre uma falta no campo de ataque, muito clara. O juiz não dá nada, na sequência a bola sobra pro Garro, que sofre a falta, o juiz não dá nada, e a lateral pros caras. Tipo assim, beleza, eu entendo que Libertadores é diferente. Tá, não, pera aí, eu já vou argumentar. Nesse momento a gente já recupera a bola, o Penharol nem respira, tá? O Penharol não respira em campo. É impressionante a pressão que a gente faz, os caras não conseguiram sair, não conseguiram fazer nada. 37. 3 faltas seguidas no Bidu. 3 faltas seguidas e o cara não dá a falta. Impressionante. Impressionante. Libertadores é diferente, não marca qualquer toquinho, eu entendo isso. E tá certo, não é pra marcar qualquer toquinho como falta. Mas tipo assim, mano, critério. O que a gente cobra dos árbitros brasileiros é critério. E quando tinha esses lances pra gente, ele não dava falta. Mas quando tinha esses lances pros caras, ele dava falta pros caras. Ele errava lance pros caras. Então, porra, mano. É um absurdo. É ridículo o que esse juiz fez. Mas tudo bem, ganhamos, fomos bem. Às vezes ele quis fazer uma média com os caras, com o Los Cinchas de Peñarol. Mas foda-se. 38. Boa recuperada de bola do Bidon, ele corre pra caramba, usa o corpo com força, rouba a bola e foi só isso, porque a gente perdeu a bola em sequência. Eu só anotei porque o Bidon foi bem nesse lance. E eu sou muito crítico do Bidon, então. 39. Chapéu do Bidon no campo de defesa. A bola vai lá pra frente, o cruzamento do Lingard pra ninguém, mas o zagueiro otário dos caras manda pra escanteio. O escanteio é batido, o goleiro segura, então foda-se. 40. Lance legal para o Corinthians de novo no ataque, né? Uma roubada de bola, acho que do Bidon também. E adivinha só, falta pros caras. 42. Bom lance do Garro com o Mateuzinho, que invade a área, cruza pra ninguém. 43. Bom ataque dos caras, Bidu bloqueia pra escanteio. 44. Falta pra cartão vermelho, cartão amarelo, mas poderia até ser vermelho, porque o cara chega no Lingard com o pé muito alto, bate na canela, a bola vai pra fora. Realmente seria lateral se o cara não tivesse dado uma voadora no Lingard. E o juiz dá lateral pros caras. É foda, né? Mas um dos bons lados é que o time tava bem confiante, tá? O time tava muito confiante hoje. O Hugo Souza, ele jogou bastante, ele participou muito do jogo, tanto com os pés quanto em cabeceio. Ele deu acho que uns 2 cabeceiros no primeiro tempo. 48, boa jogada, conseguimos escanteio. E a transmissão cortou. Eu não sei se é um erro da transmissão, e parecia um erro da transmissão, mas deu a impressão de que o cara não deixou a gente cobrar escanteio. Me corrija se eu estiver errado, tá? E aí ele encerrou o primeiro tempo.
Na entrada do segundo tempo sai o André e entra o Caio César, que jogou muito bem, tá? Caio César foi bola. Porém, infelizmente, do minuto 45 até o 65, ou seja, até o minuto 20 do primeiro tempo, eu tive um problema aqui em casa. Eu tive que sair. Num ódio puro, mas eu tive que sair. Voltei só com 20 minutos do segundo tempo. O jogo controlado, não mudou nada. A gente estava controlando o jogo. O Penharol veio mais pro ataque. Melhorou, mas não foi uma melhora significativa. Foi uma melhora de tipo, a gente tá fazendo menos questão da bola e a gente tá querendo mais controlar do que realmente tá atacando o tempo todo. Deixamos um pouco mais o campo de defesa deles livres para eles darem a saída de bola. Para não cansar nossos jogadores também, entendo essa ideia de querer controlar o jogo, mas queremos uma goleada, infelizmente não tivemos. 65, eu tinha falado, né? Um 2x0 como foi nos outros jogos. 2x0, 3 2x0, 6 gols em 3 jogos na Libertadores e 0 gols sofridos. Perfeito, hein? Média realmente de 2 gols por jogo e foram 2 gols por jogo. 65, boa jogada do Garro. Boa jogada conjunta. Eu acho que o Yuri toca pro Garro, o Garro chuta ela pra fora por muito pouco ali pelo lado. Boa falta também aos 67 e o Garro chuta pra fora. O Garro participou muito e mais uma vez eu vou postar no meu Insta. Garro não está morto, graças a Deus, Garro não está morto. 35/75, né, do minuto. Eu fiquei bastante tempo sem anotar aqui. Falta pra vermelho o lance do Caio César. O Caio César vai pro ataque, depois de um bom lançamento, ele vai ficar na cara do gol, ele toma o carrinho e o juiz dá só amarelo. De novo a mina da arbitragem lá, de comissão de arbitragem da ESPN falou que concordou, porque tinha um outro jogador, e nesse aí talvez eu concordaria, mas aqui eu escrevi que era pra vermelho porque ainda não tinha mostrado replay, ainda não tinha falado. Não que tenha mostrado muitas vezes também, que não deu pra concluir isso com os replays, né? Foi bem ridículo, a transmissão foi bem tosquinha, viu, nesse sentido. A gente perde um último lance do primeiro tempo, por exemplo, como eu falei. Nessa falta, o Garro bate muito bem e o goleiro defende e manda para escanteio. Garro, novamente, muito bem, cara. 77, cruzamento do escanteio, Gabriel Paulista pega mal no cabeceio e manda para fora. 79, saem Bidon e Garro e entram Carrilho e Zacaria Labiado. Puta que pariu, eu escrevi aqui. Um bom jogo pro Carrilho, tá? Já que a gente ia controlar o jogo, não tinha que correr muito, tava ótimo pro nosso lerdão da Fiel. Mas vou ter boas coisas pra falar do Carrilho também. O Zacaria não apareceu muito no jogo, mas enfim. 80, escanteio pros caras. 81, outro escanteio pros caras. Cobrado escanteio, os caras erram e é tiro de meta pra gente. 84, bom lançamento do cachaceiro, o Carrilho. Mas o goleiro chega primeiro e tira a bola. 86, baita lance do Carrillo, que correu, mano. Ele pega a bola, vai pro ataque, dá um tocão lá pro fundo, assim, ele corre, chega antes da zaga e ele cruza pra ninguém. Mas, tipo, sensacional, mano. O Carrilho correu, o Diniz tá fazendo milagre, o Carrilho correu em um lance. 87, Mateuzinho desiste de uma bola. Eu não sei quem que tocou a bola pro Mateuzinho. Eu acho que Caio César, mas ele só não foi e claramente dava pra ele alcançar. Acho que ficou cansado. Alcançar, ficou cansado. Ficou estranha a frase, né? 87 ainda. Pedro Raul e Vitinho entram no lugar de Lingard e Yuri. É foda, né? Mas a dupla Lingard e Yuri, um dos bons fatores, foi muito bem, tá? Muito bem. Tá. Aí agora, a partir dali, o jogo foi só saída de bola. Na verdade, quase que o segundo inteiro. Saída, toquinho na zaga, tranquilidade, triangulação, Hugo, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Hugo. Foi. A gente ia fazendo esse joguinho e tal, os caras não conseguiam pressionar muito. Um desânimo do caralho nos jogadores e no técnico do Penharol. E acabou assim, o Corinthians controlando o jogo sem querer tanto fazer o gol. A gente até que teve boas oportunidades no segundo tempo, mas não foi tanto quanto no primeiro. Realmente foi um jogo para controlar. Jogamos muito bem, soubemos jogar a Libertadores. Os caras não respiraram no primeiro tempo inteiro. No segundo não foram perigosos em nenhum momento. Não teve nenhum chute a gol, pelo menos no tempo que eu vi.
que realmente foi perigoso os caras. Então, sensacional o trabalho que a gente fez defensivamente e ofensivamente. Penharol, apesar de estar fragilizado, é um time muito tradicional, é um puta time, historicamente falando. Ganhamos bem, isso é o mais importante. Tô muito feliz e muito orgulhoso do que foi visto hoje. Se você quiser ver mais notícias do Corinthians que eu trouxe, vê no pré-jogo contra o Penharol. Como o jogo já aconteceu, ia ser bom porque vocês iam ver algumas previsões minhas, mas você pode pular a parte que eu falo só o pré-jogo e ir direto pra parte das notícias. Tem bastante coisa. Eu falo do Memphis, da possibilidade de renovação, falo dos nossos bravos conselheiros, de como cada um agiu na votação da reforma do estatuto. No mais é isso. Tô tentando lembrar se tem alguma notícia que ficou aqui. Acabei por não anotar muita coisa. Tô muito feliz. É o primeiro jogo em que realmente a gente viu o que chamam de dinizismo, né? Troca de passe, muita posse de bola, ofensividade, mas com um diferencial que foi uma defesa mais sólida. Enfim, a gente sabe que não é o Penharol, mas não é aquele Penharol, mas ainda assim é muito importante. Uma sequência boa, praticamente nos classifica para a próxima fase. Agora a gente pode ir mais tranquilo para as demais, tem que ganhar ainda, tem que se esforçar ainda, mas temos mais tranquilidade. O único brasileiro ainda é 100% na Libertadores até agora, se eu não me engano. Cara, que campanha que a gente tá fazendo no momento, muito bom. Dá gosto de vir aqui fazer o pós-jogo. Lindo, assim, um jogo melhor do que o outro nessa Libertadores. Novamente, não vamos nos empolgar. Os times do Diniz têm uma característica muito grande de subida rápida e depois uma queda. Não vai acontecer com a gente, se Deus quiser. Mas a gente sabe, 2 meses atrás esse time estava andando em campo em todas as competições, então vamos com calma. São 6 ou 7 jogos do Diniz, nenhum gol sofrido, se não me engano, 2 empates e o resto tudo vitória. Boas vitórias, significativas. O empate contra o Palmeiras foi sensacional, com 2 a menos. Os caras não conseguiram fazer perigo de verdade contra nós. O Vasco, com 1 a mais, também não conseguiu ser perigoso. O jogo contra o Vitória foi ridículo, ridículo de feio. Mais um 0 a 0 no Barradão é de se dar valor. É um bom Corinthians, cara. É um bom Corinthians. O Diniz tá conseguindo extrair desse elenco coisas boas. E a melhor notícia, sem dúvida, pra mim, essa volta do Garro. Como um jogador importante. Como o cara que a gente sabia que ele era, mano. Ele já tá com, acho que, sete assistências esse ano. Alguma coisa assim. Talvez menos, só que a média provavelmente ele pode chegar a alcançar ou superar o número de assistências do Garro 2024. Para vocês entenderem o que está sendo essa sequência do Garro com o Diniz. Nos gols nossos da Libertadores, contra o Platense, ele dá as 2 assistências, né? Então ele dá as 2 assistências. Contra o Santa Fé, ele dá uma assistência e o outro, ele que faz o passe pro Raniel dar a assistência, então ele participa dos 2 gols de novo. E hoje ele participa do primeiro gol e acontece, enfim, o primeiro gol da nossa campanha da Libertadores em que o Galo não participou, que é quando o Lingard recupera a bola, toca no Yuri, o Yuri corre, espera, dribla o cara, toca no Lingard que faz o gol. Então foi o primeiro gol em que o Garro não teve nenhuma influência. Mas ainda assim o Garro fez uma ótima partida de novo, participou muito de novo, um bom Garro, um ótimo Garro, na verdade, que volta para nós. Tô ansioso para ver o time do Diniz com o Memphis, tá? Imagina o Memphis, o Lingard e o Yuri, se o Lingard jogar tanto quanto ele jogou hoje. Falando da escalação em específico, aproveitando essa oportunidade, vou falar um nome a nome aqui. Hugo, sólido, não precisou de muito, dava pra gente ter vindo até com o Cauê hoje. Porque o Cauê é seguro, né? Ele não sabemos se em momentos de milagre o Cauê vai ser o cara, mas nos momentos que precisa de um goleiro sólido ele conseguiu ser. Mateuzinho, na direita, jogou bem.
Bom jogo do Mateuzinho, tá? Mateuzinho é um cara que eu critico muito e que esse ano eu tava achando um ano ridículo dele, cara. Ele teve seus bons momentos, mas ele precisava de uma sombra. Aí o Ranieri fez uma sombrinha contra o Vasco, aí hoje o Mateuzinho fez um puta jogo. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, dupla extremamente sólida. Pra mim, o melhor em campo era pra ser o Gustavo Henrique, mas o Lingard jogou tão bem ofensivamente e foi um jogo tão importante pra ele que vou dar o braço a torcer. Pra mim, o MVP, o melhor em campo hoje é o Lingard, mas o segundo lugar e talvez até contar como menção honrosa o Gustavo Henrique, que jogou muito bem, fez um bom lançamento, que era uma coisa que eu reclamava muito dele quando ele tentava, errava. E fez o gol, o primeiro gol. E como os caras não fizeram nenhum gol, teoricamente, se não sai o gol do Lingard, a gente já venceria, graças ao Gustavo Henrique. Bidu, bom jogo do Bidu também. Ele hoje, além de não atrapalhar, que foi uma coisa que eu reclamei, que o outro jogo foi um bom jogo dele contra o Vasco, mas que ele comprometeu em alguns momentos. Além de não comprometer, jogou bem, deu chapéu, deu uma brincada ou outra ali. Não pode se achar muito que você não começa a jogar mal, mas tá muito bem o Bidu. É uma arrancada muito boa do Bidu desde que ele chega no Corinthians até hoje, porque ele se tornou um jogador muito importante. É um cara que saída de bola muitas vezes ele erra, tá? Eu não sou daqueles que fala que Bidu é seleção, por exemplo. Acho que o Bidu ele é um cara mediano bom e quando ele sabe que ele é mediano, ele joga bem. Quando ele acha que ele é muito bom, tem a chance dele jogar muito mal, entendeu? Ele compromete. Quando ele quer se achar demais, quando ele quer brincar demais, muitas vezes ele acaba comprometendo o time, perdendo uma bola ali na defesa, aconteceu contra o Vasco 2 ou 3 vezes. É, quase todo jogo acontecia algum lance que o Bidu ia tentar um drible, tentar uma saída de bola ali mais estilizada ao invés do clássico chutão, e aí a gente perdia a bola. Mas hoje um jogo muito bom do Bidu. Raniel é um outro que eu critico muito, porque sim, ele tem raça, sim, ele tem vontade, mas muitas vezes ele é grosso, mano. Erra, passe pra caramba. O Raniel erra muito passe. Na defesa muitas vezes ele não aparece. Ele é um cara que é bom defensivamente, só que em muitos momentos ele não aparece, cara. Ele não acompanha, em muitos momentos ele é driblado, então eu pessoalmente eu tenho alguns problemas com o Raniel, mas eu entendo a parte falando que ele é raça, entendo que ele é teoricamente bom defensivamente. Nisso eu discordo em partes. Acho que defensivamente, em pelo menos 50% dos jogos ele foi só mediano, sabe? E muitas vezes ele comprometeu, como por exemplo na final contra o Vasco, que se dependesse só do Raniel tinha sido 1 a 1 aquele jogo. Mas graças a Deus tínhamos o Yuri e o Memphis pra só empurrar a bola pro fundo do gol, maravilhosamente. Mas hoje, outro jogo bom do Ranieri, juntando com o jogo de sábado, uma sequência de 2 bons jogos. Sábado ele foi muito bem e hoje ele não só não comprometeu, como foi sólido defensivamente. Foi um jogo honesto ali de praticamente todo mundo. André jogou relativamente bem, apareceu bem nas jogadas ofensivas antes de sair. Para a entrada do Caio César, que também entrou muito bem, correndo com vontade, tentando e não comprometendo também, que eu acho que é a parte mais importante. Sempre vou falar que não comprometeu. Bidon foi um bom jogo do Bidon, fez algumas boas jogadas, deu bons passes. Se o Bidon jogar pra frente e atacar da forma que ele fez hoje, é assim que eu vou parar de xingar o Bidon, entendeu? É um bom cenário que a gente tem aqui, e que se continuar assim, com todos esses caras, a gente tem um puta time. Garro, já falei tudo que tinha pra falar do Garro. Lingard também já falei muito bem. E o Yuri, que sólido, assim por dizer, não foi tão mal. Perdeu 1 ou 2 gols ali, uma das chances mais claras que eu falei, que ele corta pra fora de novo e chuta pra fora. Mas sabemos como é o Yuri. Sempre falei, sabemos como é o Yuri, mas tá me irritando, cara. Tá me irritando porque ele tá vindo de uma sequência relativamente ruim, tá? Ele dá assistência e isso foi maravilhoso, porque foi um bom lance do Yuri na assistência, tá? Não é simples o que ele fez, a decisão que ele tomou da forma que ele tomou. Mas eu quero voltar a ver gols do Yuri, mais gols do Yuri. Eu sei que na era Fernando Diniz, se eu não me engano, ele faz contra o Platense, contra o Santa Fé
Nossa, eu lembro que um é do Gustavo Henrique e o outro do Raniel, isso. É, eu até confundi mais cedo. A assistência foi o Garro entregando pro Gustavo Henrique, que entregou pro Raniel. Eu falei que foi o Raniel entregando pro Gustavo Henrique. Ele faz esse gol contra o Vitória 0x0. Contra o Vasco Albidu, eu acho que é um gol do Yuri, que é o artilheiro do nosso time, o artilheiro do ano. Espero mais gols dele, espero que ele volte a marcar com mais frequência. Mas eu não tenho grandes reclamações a fazer desse time. É aquilo, pé no chão, vamos acreditar, vamos ganhar tudo sim, mas com fé, mas com calma, entendeu? Não vamos deslumbrar, não vamos querer falar que todo mundo aqui é seleção. Vamos guardar pra nós. Vamos com calma. Sabemos que Libertadores pra gente é uma coisa difícil. E é isso, é fase a fase, jogo a jogo, ganhando e ganhando aos pouquinhos. Agora vamos ter 2 jogos fora de casa. E só o último jogo da Libertadores vai ser. Da Libertadores não, da fase de grupos. Vai ser em casa, que vai ser contra o Platense. E que teoricamente era pra ser o time mais fraco do grupo. Então, teoricamente era pra ser um jogo fácil, mas aparentemente o Santa Fé e o Penharol estão piores, já que os dois perderam no Platense. E é isso, tá muito, muito, muito bem encaminhada a nossa classificação agora. Somos o primeiro lugar, talvez um dos, se não o time com mais pontos na Libertadores. Sei que entre os brasileiros somos, mas não sei como tá a situação dos demais. O Flamengo empatou, era o outro que tava 100% além da gente. Não sei se um time não brasileiro também tava 100%. Bom, é isso. Tentando lembrar se tem alguma notícia específica que eu vi. Tem realmente a questão do Mendes, de a gente ter achado parceiro, talvez precisar de mais um. Mas acredito que seja realmente isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu. Vai Corinthians hoje e sempre. É nóis. Puta jogo, mano. Recital de primeiro tempo em Itaquera. Sensacional.